essa mensagem de hoje eu não tenho como trazê-la senão como um estudo, tá? Eu vou trazê-la como um estudo para vocês. Nós temos muita leitura para fazer, mas é um assunto sério demais, um assunto importante demais, profundo demais, do qual existe uma responsabilidade e uma cobrança muito séria. Existe uma cobrança sobre cada um de nós como pais, como líderes, como aqueles que formam filhos, geram filhos biológicos e filhos espirituais. Porque todos nós geramos filhos. Podem eles ser biológicos ou podem eles ser espirituais. E existe uma responsabilidade, uma cobrança. Toda promessa que Deus faz a nós, que fez a Israel, o cumprimento dessa promessa dependia da transferência à próxima geração e às gerações futuras. E hoje, você vai entender mais profundamente a responsabilidade, a seriedade do assunto e como nós precisamos realmente tratar com muita seriedade, porque não só na minha vida Deus vai cobrar ou vai impedir bênção sobre a minha vida, como colocar isso em prática vai evitar problemas futuros e dores futuras. Então nós vamos começar aqui e vamos trabalhar a reunião inteira sobre isso. Vai ser muita leitura e, como eu disse, né? Então muita gente talvez diga assim: bispo, eu não aprendi muitas coisas, mas agora está tendo a oportunidade de aprender. Ponto. Acabou. Se você não foi ensinado, não teve uma educação voltada para isso, não foi ensinado, não justifica agora. Você está sendo ensinado, você está sendo discipulado, e você tem a responsabilidade. Você sabe que nós mudamos, crescemos, evoluímos, melhoramos por amor aos nossos filhos. Tem uma responsabilidade gigantesca. Nós crescemos, nós mudamos, nós evoluímos por amor às próximas gerações. Porque a bênção do Senhor vai até 1000 gerações. Vamos lá, vamos dar início. Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu és o nosso refúgio, diga comigo, sempre, de geração em geração. Tudo que nós vamos ver aqui, vamos aprender, não é só para essa geração, é para as gerações futuras. Os filhos são herança do Senhor. Diga comigo, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Então vamos lá. Como flechas nas mãos do guerreiro, se os filhos são como flecha nas mãos do guerreiro, como estamos atirando essas flechas? E para onde estamos atirando? Filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Que direção, como, para onde estamos lançando essa flecha? Qual a direção? Somos os primeiros professores de nossos filhos. Para onde estamos atirando essas flechas? Lar disfuncional? Diga comigo, filhos disfuncionais. Como eu falei tanto a semana passada, e a quantidade de testemunhos e depoimentos que eu trouxe
a semana passada mostrando isso, trazendo o que acontece num lar disfuncional. Eu estava dizendo agora há pouco, pessoal, que pode chocar muitos o que eu vou dizer, mas nem todo mundo está preparado para casar e nem todo mundo deveria ter filho. Essa é a mais pura verdade. Porque tem gente que quer ter filho, não sei para quê. Porque filho, você não pode ter um filho e não ter a responsabilidade de cuidar, de educar, de formar, de zelar, de dar atenção. Ninguém. Eu penso que as pessoas casam por causa de sexo, e sexo você não faz depois quase. Entendeu? Deveria ter um senso de responsabilidade muito maior, porque boa parte dos problemas que nós vemos hoje na juventude é em função de lares disfuncionais. Então, se eu tivesse que fazer algumas observações aqui, que tem muita coisa para a gente falar, eu vou dizer assim, primeiro orientar os solteiros. Os solteiros, se você quer ser feliz, encontre alguém na mesma fé que você e caminhe no mesmo propósito, na mesma direção que você é. Do contrário, não case. De verdade, não case. Você vai pegar um problema para a sua vida. Porque uma pessoa que não está na mesma visão, na mesma fé que você, ela vai te puxar na direção contrária. E ela vai ser um impedimento para você servir a Deus. E se ela for um impedimento para você servir a Deus, você nunca será uma pessoa realizada. Você nunca será uma pessoa feliz. Você nunca terá o prazer de ver as gerações futuras desfrutando da bênção do Senhor. Então, se você quer casar, ore, espere no Senhor alguém que queira o mesmo Deus, que viva a mesma fé, que esteja no mesmo propósito de vida que você. Do contrário, não. Segundo, nunca namora para conhecimento. Nunca ignore os sinais que as pessoas te dão. Nunca, nunca, nunca. A forma que dá certo é montada no namoro, depois não muda mais. Só Deus, entendeu? Realmente só Deus para. Então não ignore nada agora que você não vai ignorar depois. O problema de muitos casamentos hoje é ter ignorado muitas coisas. Ah, você não sabia? Sabia. Ah, você não viu que era assim? Era. Eu vi, mas achei que poderia mudar. Então, o ajuste, o acerto tem que ser feito agora, para não ser um problema maior lá na frente. E aí, porque a nossa grande missão dada por Deus e todas as bênçãos e promessas que Deus faz a cada um de nós está condicionada à transferência à próxima geração. Eu tenho uma responsabilidade, Deus não vai cobrar de mim se eu não dei uma faculdade para os meus filhos, ou não dei um curso de idioma a eles, se eles não falam 1, 2, 3 línguas, se eles não fizeram um curso agora de marketing digital e etc. Deus não vai cobrar isso de mim, mas Deus vai cobrar de mim eu não ensinar a palavra do Senhor, o amor do Senhor, o temor do Senhor, os meus filhos reverenciar o Senhor. Isso Ele vai cobrar. Essa é uma responsabilidade que a gente tem, e um lar verdadeiramente cristão, não é porque você frequenta a igreja que você tem um lar cristão, porque está cheio de pessoas que frequentam a igreja e o lar não é cristão. Lar cristão se vive a palavra, lar cristão se pratica a palavra. Como eu disse, a gente muda. Eu lamento, às vezes, aquelas pessoas que falam assim, tem pais que estão repetindo, a maior maldição na vida de uma pessoa é a maldição de comportamento. Pais que estão repetindo o péssimo exemplo, a péssima educação, criação que os pais lhe deram. E agora não justifica, porque nós aprendemos, nós somos ensinados à luz da palavra. Por isso que, bispo, eu não sei falar da palavra, como é que eu vou falar ao meu filho? Se você não tiver interesse, se você não registrar, se você não começar a meditar, como é que você vai fazer isso? Quando vai começar? Nunca vai começar. Então, e essa é uma responsabilidade. Eu sempre digo para os meus filhos o seguinte, queridos, olha
a criação, como foi o lar dos seus avós. Olha a criação que eu, pai de vocês, tive, e a mãe de vocês teve também. Olha a criação de vocês. Olha como vocês já foram criados em um outro ambiente, em um outro espírito, em uma outra educação. Agora é o seguinte, sucessão. Não há sucesso, diga comigo, não há sucesso sem sucessão. Entendeu? Eu não quero formar herdeiros, eu quero formar sucessores, que é o que nós precisamos fazer. E não há sucesso se não há sucessores. Biblicamente não há. Não há. Então, para isso, que é a nossa grande responsabilidade, é uma cobrança que Deus faz a cada um de nós, e nós vamos ver muito isso. Então, eu mostro para os meus filhos o seguinte, olha como vocês foram criados. E como vai ser os filhos de vocês? Como será? Será que vocês vão fazer semelhante? Olha o temor que vocês foram criados. Será que os filhos de vocês vão crescer no mesmo temor? Isso tudo depende do amor. Por exemplo, mensagem como essa, de hoje, já está determinado. Primeira coisa do dia que eu fiz. Hoje vocês vão prestar atenção na mensagem e depois vocês vão meditar nela inteira, porque disso depende o sucesso de vocês. O futuro vitorioso, a construção de uma vida vitoriosa de vocês. Então, lar disfuncional, filhos disfuncionais. Salmo 71, 18. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força. Diga comigo, para que eu possa... primeira coisa, agora que estou velho, de cabelos brancos, então não tem idade. Tá bom? Não tem idade. De cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos. Diga comigo, do teu poder às gerações futuras. Pode estar de cabelo branco. Pode estar de cabelo branco, mas tem que falar. Tem que ensinar. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. É importante uma herança material? Sim. Mas muito mais a herança espiritual. A herança de fé. Qual é a fé que você vai deixar para os seus filhos? Quais os princípios você vai deixar para os seus filhos? Porque, presta atenção, eu estava dizendo agora há pouco, filhos não seguem conselhos. Filhos seguem exemplos. Pega essa câmera aqui, traz ela aqui, roda ela aqui. Vira ela para mim. Isso. Está vendo essa câmera? Está vendo essa câmera? Está com rodinha, não está? Caminha com ela para cá. Esses são seus filhos. Te filma o tempo todo. São câmera com rodinha. Que está filmando tudo. Sua fé, suas atitudes, o temor que há em você, o amor que há em você, a reverência que há. Está filmando tudo. Por isso que às vezes muitos dizem assim, mas eu falei, eu ensinei, mas exemplo ensina muito mais. Porque às vezes até aquilo que a gente fala é um pouco contraditório com aquilo que a gente pratica. E é o que não pode acontecer. Então, pode voltar lá. O tempo todo filmando. Câmera com rodinha. É assim que são os nossos filhos. E nós mudamos, nós melhoramos, nós evoluímos por amor a eles. Por amor a eles. Porque hoje nós estamos na era digital.
o menino já nasce conectado. É verdade ou não é? Já nasce conectado. E se se você não tiver muito zelo, cuidado, você vai descobrir que quem está educando, formando o seu filho, são as redes sociais. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso, os youtubers da vida aí, esses desequilibrados que tem por aí, que não tem futuro nenhum, né? Porque às vezes as pessoas medem, o cara tem um sucesso, querido, sem futuro. Não meça a pessoa por sucesso momentâneo, não, que é sem futuro. Daqui uns anos você volta a falar comigo das mesmas pessoas. Sem futuro. Não se inspire em quem não tem futuro, não. E, muitas vezes, os nossos filhos. E se nós não tivermos uma raiz forte, muito forte, você pode ter certeza que a fase escolar, a filosofia, vai deformá-lo. Pode ter certeza disso, porque você sabe que o estudo da filosofia na escola e na faculdade é maligno, é satânico, é para deformar. Se o garoto não tiver um alicerce muito grande espiritual, ali já é deformado. Por quê? Já começa assim, eles contam a história da Igreja Católica, lançam a semente no coração deles, eles ficam revoltados com a religião, e nós não pregamos religião. Nós não pregamos religião. Os erros que alguns cometeram, que a religião cometeu, tem nada a ver com o cristianismo. Absolutamente nada a ver. Quando eu entrei na faculdade há uns anos atrás, que eu fui fazer faculdade de Direito, aquilo foi muito importante para mim, porque quando eu comecei a escutar aqueles ensinamentos, eu falava assim para minha esposa, olha que desgraça que estão fazendo, porque isso aqui está matando, deformando a fé de qualquer jovem que não tem alicerce hoje. Porque a primeira coisa que você vai aprender é o seguinte, não existe verdade absoluta, questione tudo. E aí eles começam a questionar a Bíblia. Então a verdade, a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles se perdem no caminho. Por isso que o alicerce tem que ser muito bem formado em casa. Tem que estar enraizado, ser sólido realmente esse alicerce. Que quando eles chegam lá, isso não tem efeito sobre a vida deles. Não tem confusão. E nessa época, eu atendi muitas mães em desespero. Mas meu filho não quer vir mais na igreja. E meu filho, a primeira coisa que ele vira para mim, fala assim, como é que eu sei que a Bíblia é verdade? Que não foi o homem que escreveu. Como é que eu sei que é verdade absoluta? Não, eu não acredito nela como uma verdade absoluta, só reproduzindo. Na época eu falava para as mães, que ano que ele está? Terceiro, que ano que ele está? Começou a faculdade agora, filosofia, infelizmente. Estão causando confusão na mente deles. E isso, infelizmente, não tem como a gente dizer ao contrário, é um fundamento mal feito. Um fundamento mal feito em casa. E aí eles se perdem completamente. Qual herança estamos deixando para os nossos descendentes? Está pensando que a maior herança que você vai deixar é seu imóvel, sua casa, seu patrimônio? De maneira alguma, nem pense nisso. Porque muitos, inclusive, a conta de vir para as mãos dele já vai embora, já perde. Mas o que você deixar de ensinamento sólido, o amor do Senhor, o temor do Senhor, os ensinamentos bíblicos a Ele, isso vai levá-lo a uma construção de uma vida extremamente vitoriosa. Pais ausentes geram órfãos. A falta do pai cria sentimento de orfandade e perda de identidade. Falei muito e trouxe vários casos a semana passada. Por isso que pais têm que ser presentes. Pais não podem ser ausentes. Pais têm que ser presentes. Porque se você não for presente e ensinar, o diabo vai ensinar de outra forma. Ou vai usar alguém para ensinar. Isso vai ser um problema para você lá na frente.
vai ser um transtorno para você lá na frente. Eu me lembro que, como eu fui um filho que senti demais a ausência do meu pai, eu me lembro que uma das coisas que eu mais orei a Deus e pedi a Deus, e agradeço a Deus todos os dias por isso, que eu estava disposto a abrir mão de qualquer remuneração que fosse, ou qualquer coisa que me desse uma alta remuneração, eu estava disposto a abrir mão de tudo que me afastasse dos meus filhos, que me tirasse de perto da minha família, justamente o meu sentimento, a ausência do meu pai, que me fez muitas vezes chorar muito, porque meu pai era muito ausente, e às vezes tem pais que não dão muita atenção para isso. Parece que, eu trouxe aí situações a semana passada, por exemplo, o rapaz que vira para mim e diz que a ausência do pai, por ele não ter a figura paterna, a presença da figura paterna, aquilo trouxe uma fraqueza, Quando escutava os amiguinhos dizer que o pai chegou de viagem e que era para fazer silêncio, que o pai estava dormindo, ele falava, mas eu queria ter meu pai também para eu fazer silêncio, eu queria ter meu pai, Parece uma coisa pequena, mas não é, porque isso gerou, a ausência do pai gerou uma fraqueza na personalidade. Então essa pessoa passou a ter dificuldade para lidar com a figura masculina, e criou até um bloqueio com a figura masculina. E quer você aceite ou não, quando você busca no homossexualismo, boa parte estará aí. A ausência da figura masculina, a figura paterna. E é onde vai a carência, e vai buscando coisas, e vai buscando, dentre elas esse é um ponto, mas geralmente a raiz tem também abusos que aconteceu. Como regra, a grande maioria acontece dessa forma. Apareça a tua obra, Salmo 90, 16, apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre seus filhos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O Senhor apareceu a Abraão e disse, diga comigo, a sua descendência darei esta terra. Você vê que, você vai ler comigo já, que toda a bênção e promessa na vida de Abraão estava condicionada a ele ensinar os seus filhos e as gerações futuras. E o Senhor vai dizer assim, o Senhor diz assim, como eu vou ocultar de Abraão o que faço, uma vez que ele ensinará os seus filhos, a descendência futura, o amor e a palavra do Senhor. Toda a terra que você está vendo, diga comigo, darei a você e a sua descendência para sempre. Agora, toda promessa para a descendência está condicionada à obediência da descendência. A fidelidade, o amor, o temor sobre a descendência. Todas as vezes que você vê Israel sofrendo, é porque as gerações futuras se esqueceram do Senhor. Não basta simplesmente a gente carregar uma carga de bênção sobre nossas vidas. Daqui a pouco eu vou falar de um personagem bíblico, que você fala assim, mas não pode, como pode ter acontecido uma coisa dessa? Pode acontecer, eu vou falar logo mais, daqui a pouco. Observe as palavras descendência, filhos, netos, próxima geração em toda a Bíblia. Gênesis 18, 19, Abraão será pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu escolhi para que, diga comigo, ordene a seus filhos, eu escolhi para que ordene a seus filhos, e os seus descendentes que conservem no caminho do Senhor,
fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Amém? Então, é por isso que o seu lar precisa ser um lar cristão. Não é um lar evangélico, um lar cristão, que se vive o cristianismo de verdade, que se pratica o cristianismo de verdade, que se ensine com exemplo, que realmente, às vezes, vamos lá, deixa eu dar um exemplo simples. Quando o casal, está toda a família na igreja, os ensinamentos são os mesmos, todo mundo recebe os mesmos ensinamentos, mas quando você chega em casa, os filhos não ver ser praticado aquilo que é ensinado na igreja, você está matando a fé deles. Você vai matar e deformar completamente a fé deles. Porque a primeira coisa que vai acontecer, eles vão achar que aquilo não é verdadeiro. Porque eles não viram na vida dos pais. Eles não viram ser praticado na vida dos pais, eles não viram dentro da casa deles. E não tem nada a ver com, o problema não está na palavra, o problema está em quem recebe a palavra. A palavra não muda. A palavra é imutável. Por isso que nós mudamos por amor. Nós evoluímos por amor. Por isso que aquelas pessoas que dizem assim, olha o que eu vou dizer para você e receba com amor, tá? Toda pessoa que diz assim, dane-se, cada um na sua, que se vire. Você está falando para você mesmo, que lá na frente você vai chorar. Outro dia eu disse, estava dizendo agora, outro dia eu disse para um pai omisso, eu disse assim, sabe o que vai acontecer com você? Vai visitar o asilo. Vai visitar, porque chefe de família com você vai ficar sozinho no final. Vai ser jogado em algum canto por aí, e não vai ter o amor, o zelo dos filhos. Por quê? Porque está plantando para isso. Você planta para ser necessário ou desnecessário? Marido, esposa, pais, planta para ser extremamente necessário ou 100% desnecessário na vida dos seus filhos. Não que dependa de você, mas a figura é necessária, a presença é necessária. Aquela coisa de honra, respeito, de conselhos, né? Que sejam conselhos. Olha que coisa linda, conselheiros, porque nós temos experiência, nós temos visão. Os nossos conselhos são importantes para eles. Mas para que isso seja realmente, deve-se haver crédito, credibilidade, tem uma construção aí. Cuidado com essa palavra que eu disse, tá? Porque eu vejo isso acontecendo. Pessoas que têm plantado para ser desnecessário. E quando você planta para ser desnecessário, você vai se tornar desnecessário. E quando você mais precisar, ou mais estiver carente, seja de filho ou da família, você não tem porque você se fez desnecessário. Isso é sério, extremamente sério. Falo com amor, não é para que ninguém feche o coração e receba de forma distorcida, né? Que esse não é o propósito. O propósito é que você vê que as escamas, a cegueira espiritual cai quando a palavra penetra. A gente passa a enxergar. E a nossa construção não é só para o presente, ou para esse futuro curto aqui. É para as próximas gerações. Né? É mais ou menos assim, vamos lá. Que tipo de filhos nós vamos deixar para este mundo? Que tipo de marido nós vamos deixar para alguma esposa? Que tipo de esposa nós vamos deixar? Que tipo de profissional nós vamos deixar? Que tipo de empresário, que tipo de político? Porque as gerações futuras, Deus tem nos prometido coisas grandes, posição de governo, de liderança, de poder, de autoridade. O que nós vamos deixar aí?
Que tipo de ser humano? Mais forte agora, que tipo de pai você vai deixar para os seus netos? Ah, bispo, eu não tenho controle sobre isso. Um bom alicerce sendo construído, a palavra não volta vazia. A gente está aí. Se você pegar, meus filhos estão me ouvindo agora. Ontem à noite eu estava falando um pouquinho sobre isso com eles. Ontem à noite, porque eu não perco a oportunidade. Sentou na mesa, vamos comer, e não tem dessa assim, ô pai, vai vir com esse assunto de novo? Querido, amanhã Deus não vai cobrar de mim. E amanhã ninguém vai poder dizer que eu não falei, que eu não ensinei. Não é verdade? Então eu não posso perder a oportunidade. Cada oportunidade é uma oportunidade. Eu não vou, direto, eu trago reflexões. Vida dos seus avós, vida do papai e da mamãe. Olha como vocês foram criados, como vai ser a geração futura. Isso não vai acontecer de graça. Não vai acontecer de graça. Isso é um plantio. Deus disse que não esconderia de Abraão o que iria fazer a Sodoma e Gomorra, e o tratou de amigo. Ló estava em vias de ser destruído com todos e nem sabia. A sua família foi consumida pelo sistema pecaminoso de Sodoma, porque Ló, você vê que Ló sem direção levou a família para um lugar extremamente contaminado, e ele estava em vias de ser destruído junto com Sodoma e Gomorra e não sabia de nada. Se não é Deus avisar Abraão do que ia acontecer, ele tinha sido destruído junto. E aquela coisa, né, que a gente, como disse, nós já pensamos nas gerações. Quando Ló mudou para próximo de Sodoma e Gomorra, ele foi só por vista. Ele foi só pensando aqui, nossa, parece um jardim, isso aqui é uma terra fértil, próspera, aqui nós vamos arrebentar. Arrebentou mesmo. Perdeu tudo que tinha e perdeu sua família. Família contaminada, as filhas promíscuas, porque as filhas, pelo ambiente de Sodoma e Gomorra, quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, elas embriagaram o pai e tiveram relação sexual com o pai. Você vê, fruto de Sodoma, fruto da influência de Sodoma. Por isso que às vezes você fala assim, não tem problema, que não tem problema, que não tem, cuidado aonde você vai, cuidado do que você faz, cuidado do que você coloca dentro da sua casa, que vai seduzir, não tenha dúvida alguma, vai seduzir. Abraão foi escolhido porque iria ensinar aos seus descendentes a lei do Senhor. Isso é muito forte. Alguém foi escolhido porque se mostrou disposto, diga comigo, a educar, ensinar, instruir os filhos no temor do Senhor. Ele foi escolhido por isso. Aqui vemos o nível alto de importância que tem em transferir o bastão para a próxima geração. Quando partirmos, que tipo de gente teremos entregado ao mundo? O papel dos pais é ensinar e educar os filhos. Eu não aceito que outro faça, porque se você não ensina, outro vai fazer. Se você não fizer, outro vai fazer. Quem está educando os seus? Quem está alimentando os seus? Existem dois tipos de filhos, tá? Os filhos biológicos e os filhos espirituais, porque todos nós geramos filhos espirituais. Sucessão, diga comigo, sucesso não é sucesso sem sucessão. Viu? Sucesso não é sucesso sem sucessão. Nós passamos o bastão. E é para isso que Deus chama a nós, cristãos, para ser um povo poderoso. Por isso que nós somos luz do mundo, sal da terra. E luz tem que iluminar, sal tem que salgar. Há uma diferença. Nossos filhos também são luz. Nossos filhos também são sal.
Agora, não estou dizendo que seja uma coisa fácil, por isso que tem que se viver. Se viver. Às vezes, tem gente que diz assim, eu não vou fingir que eu sou uma coisa. Não, é para ser mesmo, querido. Não tem que fingir nada, não. É para ser. Porque se você não for, os seus filhos não serão. Eles também não serão. E aí você tem um problema sério aí para frente. E sem contar a cobrança de Deus. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, diga comigo, e você terá vida. Salomão foi educado e ensinado a ter sabedoria. Você vê que Davi, quando lê o livro de Provérbios, você vai ver que Davi era insistente, ensinando o temor do Senhor, ensinando a palavra, guarda os mandamentos, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, apegue-se, filho meu, busque sabedoria, filho meu, o tempo todo. Tema o Senhor, filho meu. Ele preparou Salomão para isso. Em que fonte nossos filhos estão bebendo? Em que fonte? Estão sendo alimentados pelas mãos de quem? Quem realmente os tem influenciado? Que língua falam? O que sai deles quando se expressam? Quem são nossos filhos? Realmente os conhecemos? Às vezes a gente diz assim, eu conheço o filho que eu tenho. Conhece? Não. Tem gente que não conhece. Inclusive tem filho que aprende muito cedo a manipular os pais. E o pior, tem pai que é conivente com a manipulação. E não deveria ser. Não deveria. Nós precisamos ter muito cuidado, os princípios, né? Eu sempre diz isso para você e fica o conselho para vocês, tá? Que quando eu descobri que meu pai não falava a verdade, para mim foi um choque. Que eu tinha o meu pai como uma referência. E quando meu pai, eu escutava ele no telefone falando, ou quando ele mandava a gente mentir em alguma coisa, para mim foi um choque. Às vezes eu estava escutando ele falando no telefone e eu estava pensando assim, mas isso não é verdade. E para mim foi decepcionante. Filhos se decepcionam. Porque os pais são referência. Exemplo de caráter, exemplo de conduta, exemplo de palavra. Exemplo. E quando eles não têm referência, eles vão buscar fora. Eles vão buscar fora, você pode ter certeza. Deuteronômio 4:9. Apenas tenha muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conserve-nas por toda a sua vida na memória. Diga comigo, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Os meus filhos sabem disso, eu pretendo ser um avô bem presente no ensinamento. Pretendo mesmo. Pretendo mesmo. Assim como fui com eles. Por quê? Porque você vê que nós temos a responsabilidade de compartilhar, de testemunhar, de ensiná-los a amar ao Senhor, temer ao Senhor, reverenciar. Esse é o futuro deles. Nós estamos plantando para um futuro lindo. O que temos conservado na memória? Temos contado os feitos do Senhor aos nossos filhos?
Porque nós temos coisas boas para contar. E vou repetir várias vezes isso, tá? Nós mudamos por amor. Nós crescemos por amor. Nós damos exemplos por amor. Nós vigiamos por amor. Nós estabelecemos limites por amor. Porque nós sabemos que isso não vai ser bom para eles, ou, dependendo do que fizermos, vai ser bom para eles. Não fique triste comigo por eu dizer isso, tá? Pense bem para ter um filho. Porque se você tomar a decisão de ter um filho, saiba que você tem uma responsabilidade muito grande. Não é jogar filho e falar, eu tenho um filho. É cuidar dele. É cuidar, dia após dia. É educar. Para não gerar mais um, infelizmente, no meio de tantos, frustrados, amargos, infelizes, revoltados, sem amor. Você vê o que eu disse para você, do que disse para mim? Eu não recebi amor, não aprendi a amar. Por quê? Quem recebe muito amor, ama. Quem não recebe amor, tem dificuldade de amar. Por isso que a gente tem que, realmente, e vive muito melhor quem ama, né? Muito melhor, é tão bom amar e ser amado, né? A gente ama, dá amor, e a gente recebe amor. A grande mensagem da nossa vida é o que vivemos. Salmo 78, 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos, diga comigo, à próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, diga o seu poder e as maravilhas que fez. Vamos contar, vamos compartilhar. Isso ensina eles a amarem o Senhor. Ixi, eu sou repetitivo, vocês são meus filhos na fé, eu repito para vocês continuamente, que eu tenho que falar do que Deus fez. Tenho que falar das obras do Senhor. Eu tenho que falar para os meus. Dá os testemunhos. Quando eu falo como eu estou dando o exemplo aqui, olha como foi, a vida do papai era assim, vida do papai, até Jesus era assim, depois de Jesus ficou assim. Jesus mudou isso, mudou aquilo outro, olha aí. Coisa linda. Amém? Então, a gente, tem uma coisa no ano retrasado, eu fiz 25 anos de casado, né? E aí teve alguns aqui que se uniram e prepararam uma festa para mim surpresa. Eu não sabia disso. Foi preparado o ano inteiro. E aí chegou o dia dessa festa, que era a renovação das bodas, de 25 anos de casado. Depois tinha lá a homenagem dos meus filhos, falando a respeito dos pais. E a minha filha, ela falou a meu respeito e disse que se ela conseguisse um homem que fosse pelo menos a metade do pai, ela já estaria feliz. E ela deu algumas características. E no dia o meu genro estava lá também. E aquilo pesou, porque ele não era meu genro ainda, né? Ele não era meu genro. E aí ele fala que pesou sobre ele aquilo. Aquela palavra pesou sobre ele, porque quando ele ouviu aquilo que ela esperava, um homem que tivesse pelo menos, né, uma parte importante das características do pai, e aquilo
ele fala que o forçou a melhorar e crescer, né? Evoluir, porque a gente trazer isso, nós podemos ser um bom exemplo ou um péssimo exemplo, porque ela poderia dizer assim: eu não quero nem pensar num homem como o meu pai. Que Deus me guarde de ter um marido como a minha mãe teve. Não é verdade? Poderia ser ao contrário. Deus me guarde de ter uma esposa como o meu pai teve. Você vê como é sério? Então, a imagem que eles têm do lar, do casamento dos pais, e o bom exemplo, faz com que eles queiram. Já a semana passada, alguém disse assim para mim, teve o trabalho aí da juventude que eles fizeram, alguém disse assim para mim: eu estou encantado, porque eu vi o quanto é lindo, quando eu vi os meninos do Senhor fazendo o trabalho e falando de coisas tão profundas, eu fiquei assim, estava comentando com outras pessoas, achei lindo, porque eles encurtaram o caminho deles. Eles estão lá na frente. O que geralmente muitos ainda vão passar, eles já encurtaram o caminho. E o que faz com que encurte esse caminho? A palavra. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eles não precisam passar por experiências que talvez negativas, ruins, que muitos vão passar, porque eles já estão lá na frente. Já estão lá na frente. E é bom, é importante o conselho. Está me olhando? Olha aqui para mim, por favor. Eu falo sobre tudo com os meus filhos. E sempre trabalhei para que eles confiassem em mim. Minha filha foi casar, chamei ela e meu genro para conversar sobre como seria a vida e falar sobre sexo com eles. Tem coragem de falar de sexo com a sua filha? Eu falei com os meus. Como seria, como eles tinham que trabalhar, como seria ajustado. Porque se eu não vou falar, quem vai falar? Eu posso encurtar o caminho, posso orientar. Não é verdade? Tenho como orientar. Tem gente que fala assim: mas como é que o senhor conseguiu falar? Natural, numa boa. Numa boa. E a gente faz cara de sério ainda. Falar de um assunto. E eles ficaram serinhos ainda. Sim. Né? Por quê? A gente tem que, né, ser presente. Eu plantei para que eles pudessem confiar e ter a segurança de tanto contar, falar, pedir orientação ao pai, à mãe. E não precisa errar, né? Não precisa errar. Pode acertar, acelerar bastante o processo. E isso é maravilhoso. Como vocês, né? Todo mundo tem condição de acelerar assim. O que passou, passou. Agora é uma nova etapa, né? A gente está acelerando o processo de uma forma linda. Salmo 78. Ele decretou estatutos para Jacó. Em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. Diga comigo: ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Você vê que em toda a história, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Ensinar. Eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. A fé, a salvação é a maior e a mais preciosa herança que deixamos para os nossos filhos e netos. Como eu disse, Deus não vai cobrar de você se você deu uma faculdade do seu filho. Deus não vai cobrar de você se você deu um curso superior e fala 3, 4 idiomas do seu filho. Ele não vai cobrar isso de você. Mas Ele vai cobrar de você se você não ensinar
os estatutos, os princípios, o amor, a palavra do Senhor, temerem ao Senhor, isso Ele vai cobrar. Isso é sério. Por isso que nós precisamos ensinar. E somos nós somos a matriz. Nós é que formamos, nós que ensinamos. Se nós não ensinarmos, quem vai ensinar? Salmo 115, 14 e 15. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Deus nos deu uma missão, a mais importante de todas. Diga comigo, treinar nossos filhos no temor do Senhor. Treinar, nós treinamos. Hoje não existem os treinadores de pessoas? Você sabia, já ouviu falar dos treinadores de cães? Já? Você sabia que eles treinam os donos também? Não adianta treinar o cachorro se não treinar o dono. Sabia disso ou não? São treinados os cães e são treinados os donos dos cães. Então isso significa que nós precisamos ser treinados. Para treinar, nós precisamos ser treinados. Senão não há resultado. É como o cão lá, né? Como é que você vai treinar? Treina o cachorro, mas o dono não está treinado, desandou. Não vai frutificar. A palavra prega para nós, basta ler para verificarmos se estamos no caminho certo. Se temos feito um trabalho que honra a Deus, levando os nossos filhos a honrarem a Deus. Sua maior missão na vida é transferir o que você recebeu a seus filhos, físicos, biológicos e espirituais. Formamos filhos, não só os filhos biológicos e físicos, né? E sim também os espirituais. Vocês, por exemplo, são nossos filhos espirituais. E nós treinamos, ensinamos vocês. Então, assim como os nossos... Por isso que eu falo, né? Quando nós conhecemos a palavra, Jesus diz que é necessário nascer de novo, não é? Sim ou não? Se nascemos de novo, nascemos para uma nova vida, andando em novidade de vida. Se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. É mais ou menos assim, né? As pessoas podem, não importa quem fomos, o que fizemos. Quem lembra da historinha lá do Agostinho? Lembra do Agostinho? Quem lembra? Quem não conhece a história do Agostinho? Levanta a mão bem alto para eu ver se vale a pena eu contar. Não conhece a história do Agostinho? O que é isso? O Agostinho foi um tremendo um adúltero. Um malandrão, um safadão. Adúltero até não querer mais. Mulher e mais mulher. Mas o Agostinho se converteu. E se transformou num novo homem. Verdadeiramente nasceu de novo. E aí um dia o Agostinho está passando na rua, cruza com uma das amantes dele. E a mulher passou e oi Agostinho, e o Agostinho passou firme. E aí ela parou e gritou, Agostinho! E o Agostinho firme. Agostinho! O Agostinho firme. E ela veio correndo atrás do Agostinho, cercou o Agostinho, pegou no ombro do Agostinho, deu um chacoalho no Agostinho e falou assim, Agostinho, sou eu! E ele respondeu, mas não sou eu. O Agostinho morreu, não era mais aquele. O que ela conheceu, o adúltero, o amante que ela conheceu, não era. Então ela disse, Agostinho, sou eu. Ele disse, mas não sou eu. Não sou mais o Agostinho que você conheceu. E é exatamente isso. Você muda de tamanha forma que você não é a mesma pessoa. Tem nada a ver. Você mudou o seu caráter, você mudou a sua personalidade, você mudou. Agora você tem um caráter forte em Deus, você tem a personalidade de Cristo, a natureza de Cristo. Você foi gerado pelo Espírito Santo.
E aí é onde nós ensinamos e formamos filhos na fé. Esse é o grande legado de cada um de nós. Ser um pai e ser uma mãe que represente a Deus. Pais e mães espirituais acima de tudo. Isso nos dá um empoderamento, uma capacidade, uma identificação com a própria divindade. Deus é um pai perfeito e espera que sejamos pais responsáveis e diligentes. Salmo 105, 8 e 9, ele se lembra para sempre da sua aliança. Diga comigo, por 1000 gerações, da palavra que ordenou. Olha que coisa linda, né? 1000 gerações. A maldição vai até a terceira e quarta geração. A bênção vai até 1000 gerações. Quer dizer que o que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos plantando uma semente para gerações futuras. Isso é forte demais, isso é maravilhoso. Eu já me sinto extremamente grato a Deus, porque se Deus me chamasse hoje, me recolhesse hoje, não só na vida dos meus filhos e da minha família, mas eu já plantei, já deixo um legado, porque muitos dos meus filhos na fé, vão levar isso para o resto da vida, né? Muitas pessoas vão dizer, o meu pastor, o que eu aprendi, né, com o meu pastor, o que eu aprendi com o bispo, o que eu aprendi, enfim, né, hoje está aqui, eu ensinei e tenho... você vê que aquilo que você está fazendo, né, aquilo que você está fazendo hoje, o que nós estamos plantando hoje, você vai deixar uma construção linda que não termina, né? Forte demais isso. Isso é sucessão. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez com Isaque. O que faço agora, minhas escolhas afetarão 1000 gerações. A semente que estou plantando agora repercutirá por gerações e gerações, por 1000 gerações. Já teremos ido embora, mas muitos estarão desfrutando ou amargando a aliança que fizemos. Se com Deus, glória, ou com o mundo, dor. Né? Igual eu estava lembrando da menina, da garota aqui do louvor, outro dia que eu escutei ela cantando aqui, me lembrei da avó dela que lutava tanto pelo filho, que era usuário de drogas, era um viciado e uma vida totalmente destruída. E você vê que Deus honrou de tamanha forma que eu lembrei dela, lutando por esse filho, buscando. Deus não só salvou o filho, como Deus agora está aqui. Se ela tivesse a oportunidade de ver a neta dela no altar louvando ao Senhor, você vê que o plantio que ela fez, ela não está aqui mais, mas está aí a colheita, né? E vai embora. Como o plantio da minha mãe, né? Já vem para nós, já vai para os netos, já tem os bisnetos que estão sendo formados no mesmo temor, no mesmo amor. Salmo 103, 17, 18. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que temem, o temem, e a sua justiça, diga comigo, com os filhos dos seus filhos. Com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. Esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência, diga comigo, conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Você vê como é forte, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa importante a você. Não sei se vai dar tempo da gente concluir tudo. Quem lembra de José? A história de José é linda, não é? José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Lembra dos nomes? Deus me fez esquecer todo o sofrimento, né, e da casa de meu pai,
e Efraim, que Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Efraim carregava, o seu nome tinha um significado de prosperidade, abundância, de fertilidade. Ele já pegou isso, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Efraim, quando Jacó, pai de José, foi abençoar os filhos, que em toda a história, a bênção dos pais sempre foi importante demais, por isso impõe as mãos sobre seus filhos, abençoe, unge os seus filhos, faça declarações poderosas sobre a vida dos seus filhos, que isso tem um peso gigantesco. Você, filho, peça ao teu pai, principalmente se for homem de Deus, mulher de Deus, põe a mão na cabeça, fala, pai, me abençoa, mãe, me abençoa, profira palavras de bênção para a minha vida. Porém, Efraim teve dois filhos. E por alguma razão, e a gente sabe qual é, os filhos de Efraim não foram criados como eles. José criou os filhos no temor, no amor, ensinando a amar e temer o Senhor. Efraim não. E os dois filhos de Efraim foram mortos como ladrão de gado. Para pensar se filho de José, ladrão de gado, precisava disso. O homem que a maior riqueza, transformou o Egito na maior riqueza, na maior potência do mundo. Os filhos mortos como ladrão de gado. E aí, você vê que as pessoas, Efraim, ao invés de buscar, espera aí, onde eu errei, onde eu falhei, se deixa levar por um momento de emoção, nasce um outro filho, e ele coloca o significado do nome do filho, é desgraça. Olha a falta de discernimento. E aonde eu quero chegar com esse exemplo? Que você pode carregar, vir de uma geração bendita, com uma carga de bênção gigantesca sobre a sua vida, sobre o seu nome, se você não tiver comunhão pessoal com Deus, de nada vale. Ponto. Está entendendo ou não? Espera aí. Neto de José, filho de Efraim, que chegou na bênção, quando Jacó foi abençoar Manassés e Efraim, José colocou os filhos, colocou Manassés na mão direita, porque era assim o mais velho, na mão direita para ser abençoado, e Efraim na mão esquerda. Jacó fez assim, ó. Não, meu pai, não, o senhor está fazendo errado. Não. É isso mesmo. O menor será maior do que o mais novo, será maior do que o mais velho. E abençoou. Aquela benção. Só que os filhos de Efraim não temeu o Senhor, como temeu José, como possivelmente Efraim temeu, só que em algum momento se perdeu. Então você pode carregar uma carga de bênção gigantesca. Você pode ter nascido num lar cristão, num lar de bênção. Nada substitui a sua comunhão com Deus. Nada. É igual a história, meus filhos já nasceram, não tem garantia de sucesso nenhum. Ou desenvolve a comunhão pessoal com Deus, o amor, a comunhão, a intimidade com Deus, ou fica igual a minha história, né? De achar que Deus não tinha que me abençoar porque minha mãe era fiel. Quebrei a cara. Sabia? E eu, inclusive, eu pensava assim, fica conselho para você filho, ou você marido, tá? Eu pensava assim comigo, não, mas Deus não pode tratar comigo, porque a minha mãe é uma mulher fiel, e se Ele tratar comigo, minha mãe vai sentir, vai sofrer também. Que? Deus sabe fazer a apartação, sabe separar direitinho. E quando Deus me separou e te separou a minha mãe, poupou minha mãe e falou, agora vem cá, vamos acertar as contas nós dois.
e aí é onde o filho chora e a mãe não vê. E maravilhoso, porque aí a gente cresce, não é verdade? Porque a gente acha que a gente pode crescer debaixo da dependência espiritual de quem quer que seja. Não, Deus quer que você desenvolva a sua comunhão pessoal com Ele. É igual a pessoa que fala assim, né? Você acostuma com a oração do outro, né? Fala assim, ora lá por mim, ora lá, pede lá na sua igreja. Ô amor, ora por mim, faz um pedido lá, né? Ou dependendo de onde vem, fala assim, faz uma intenção boa lá para mim. Né? E o Senhor chega um momento que funciona, chega um momento que o Senhor faz assim, quero você, quero ouvir você, quero que você desenvolva a sua comunhão comigo. Amém? Não queira caminhar não, viu? Não caminhe de muleta em papai e mamãe, ou esposa, ou quem quer que seja não, que chega um momento que Deus cobra a sua comunhão pessoal, sua intimidade com Ele. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você, diga comigo, porque você me abençoou, me obedeceu. Olha que lindo isso. Você me obedeceu, e muita gente será abençoada porque você me obedeceu. E aí, Gênesis 24:60, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Tudo está relacionado à sua descendência. Nós precisamos investir o tempo que temos para treinar, diga comigo, desenvolver filhos e discípulos. Forma discípulos, filhos na fé e discípulos. Discípulos são seguidores. Filhos biológicos e espirituais, pais e mães sábios, tementes e comprometidos com Deus e sua palavra. Exemplos irrepreensíveis, pais e mães espirituais para todos que cruzarem o nosso caminho. Nós não teremos uma sociedade transformada até que tenhamos filhos poderosos, e só serão poderosos se temerem a Deus. Somos nós que os ensinamos, treinamos para isso. Salmo 112, que é sempre forte demais e poderosíssimo, aleluia, diga comigo, como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, porque quando ele teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos, ele vive, ele pratica, e olha o que acontece, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Amém? Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Escreva isto para as futuras gerações, um povo que ainda será criado, louvará o Senhor proclamando. Por isso que a responsabilidade, não só dos filhos, os netos, bisnetos, e assim por diante. E se o alicerce for muito bem feito, ninguém tira deles. Ninguém. Os filhos dos teus servos terão uma habitação, os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Diga comigo, a adoração bíblica envolvia toda a família, como hoje, a mesma coisa. Moisés respondeu, temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então vai todo mundo, todos vamos adorar ao Senhor. Filhos, velhos, novos, e assim por diante. Pode passar. O que eles assistem
o que estão vendo e ouvindo, a influência que estão recebendo, é o que os está discipulando. E nós, como temos influenciado? Que exemplo temos passado para os nossos filhos? Repita essa palavra comigo aqui, essa frase, diga comigo. O nosso lar é um lar verdadeiramente cristão? Será? Pense nisso. O seu lar é um lar cristão? Eles amam mais o Senhor através da nossa fé? Por isso que, inclusive, você tem que ter muito cuidado como você reage a cada situação, porque eles estão observando. Reage bem ou mal? Com fé ou com incredulidade? Como reagimos a cada situação? É o reflexo. Estamos edificando ou destruindo a fé de nossos filhos com o nosso comportamento? Pais, quando briga e bate boca na frente dos filhos, está matando a fé deles, viu? O péssimo exemplo está matando a fé deles. Somos exemplos impactantes para o crescimento deles na fé e na vida? Interrogação aqui. Temos transferido a presença do Espírito Santo? O que temos ensinado a eles no dia a dia? Como disse, eles são como câmeras com perninhas, são esponjinhas, absorve tudo. Eles fazem mais o que fazemos do que o que falamos, ensinamos com exemplos. Pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. É uma frase que a gente repete muito aqui. O tempo todo. Por que Deus nos traz uma mensagem como esta? Porque restauração de 52 dias é para ser uma restauração permanente. Uma restauração que os nossos próximos 52 dias seja para crescimento maior, para conquistas, para ascensão. Por isso que o alicerce tem que ser muito bem feito. E essa é a nossa grande missão. Ensinar, formar discípulos. Filhos, principalmente filhos espirituais. Não venceremos o inimigo e não teremos domínio cultural até que restauremos o poder da família. A família tem que ser algo inabalável, que hoje está fragilizada. Uma família bem estruturada, filhos bem estruturados. Uma família desestruturada, gerações desestruturadas. Deuteronômio 6, 4 e 9, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a alma, a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Diga comigo, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensine como? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar ou quando se levantar. Como eu disse, eu não perco a oportunidade de falar. Ame-as amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Uma família estruturada determina tudo. Deus tem bênção geracional, diz a palavra, bênção de pai para filho.
Vemos o quanto a bênção dos pais era importante. Os pais abençoavam seus filhos. Jacó lutou pela bênção de Isaac. Se Gênesis 27, 12, e se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo de tolo em vez de bênção, diga comigo, trarei sobre mim maldição. Temor, 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 temor. As filhas de Ló foram contaminadas pela influência de Sodoma e tiveram filhos que foram inimigos do povo de Deus. Esaú também. Amaleque, Moabitas, Amonitas, todos parentes de Abraão, mas debaixo de maldição. Por quê? Porque Ló, eu vou dizer outra coisa a você, viu? Quando você tiver um homem de Deus na tua vida, gruda nele e não sai de perto. Porque Ló nunca deveria ter saído de perto de Abraão. Deveria ter lutado até o último. Não te largo, não te deixo, não sai de perto de você. Porque do dia que ele saiu de perto de Abraão e ainda sem direção, estabeleceu-se perto de Sodoma e Gomorra. Ele foi para perto, depois ele estava morando dentro. Viu? Ele foi para perto, depois ele estava morando dentro. E aquela influência foi péssima para a família. Totalmente destrutiva. Você vê que as filhas foram influenciadas por aquilo, como eu disse, e ainda depois embriagaram o pai, tiveram uma relação incestuosa com o pai, e tiveram aí a geração de Ló, a geração maldita, que só trouxe problema a vida toda. Não basta ter o sangue de Abraão, é preciso continuar fazendo escolhas em Deus, viu? Não basta ter o sangue, não basta, tem que fazer a escolha certa. A atitude de Cã em desonrar seu pai determinou o seu destino de forma desastrosa e para seus descendentes. Olha uma coisa aqui, eu não sei se eu falei isso nessa reunião ou não. Cuidado, pais. Primeira coisa, se você quer filhos bem ajustados, os casais ajustam suas diferenças e acertam as suas diferenças separados. As suas diferenças não podem aparecer na frente dos filhos. Honre, você marido, ensine os seus filhos a honrar a mãe. E você mãe, ensina a honrar o pai. Não transfira as diferenças que há entre vocês para os filhos, porque você está trazendo maldição. Porque um filho que não honra o pai, o filho que não honra a mãe, um filho que desacata o pai, um filho que desacata a mãe, está pegando maldição para a sua vida. E muitas vezes estimulado por pai ou por mãe. Sabia? Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Vai lá, desacata tua mãe, desrespeita, dá risada. Não dá risada disso não, que você vai chorar amanhã. Não dê risada disso. Pode ter a diferença que for, ajusta isso fora, mas você vai respeitar tua mãe. Você vai respeitar teu pai. Não desacate teu pai, respeite teu pai. Eu lembro que a minha mãe e meu pai era um cara problemático. Meu pai só parou de agredir minha mãe e as minhas irmãs, ele só parou de agredir quando aos 16 anos eu me posicionei como homem. E eu me posicionei como homem mesmo, deixando no ar que se ele fizesse aquilo mais uma vez, eu ia esquecer que ele era meu pai e eu ia partir para o pau com ele. Mas minha mãe sempre falava assim, meu filho, nunca toque no seu pai. Nunca pegue uma maldição para a sua vida. A mamãe te pede, nunca toque. Então, eu me posicionava de uma forma, mas dentro de mim eu tinha comigo que eu nunca tocaria, nunca faria nada em extremo a ele. Eu queria, na verdade, intimidá-lo para cessar as agressões. Mas dentro de mim eu não tinha absolutamente nenhuma intenção, nunca passou pela minha cabeça de fazer algo mais extremo, de ter uma atitude, porque eu carregava aquilo que ela falava para mim. Ela falava assim, eu te peço pelo amor de Deus, nunca pegue essa maldição para a sua vida. Nunca. E graças a Deus nunca peguei. Essa eu não carrego. E você vê, hein? Passou perto de mim, meu pai foi um cara que agrediu meu avô. Meu pai foi um cara que ele teve uma atitude extremamente agressiva com o meu avô.
E quase que a história se repete comigo. Então, pais, ajuste as suas diferenças. O que vocês tiverem que ajustar, fale entre vocês. Para os filhos tem que ser uma língua só. Se você quer o respeito dos filhos, é uma língua só, senão nenhum vai ter autoridade. Esquece. Ah não, a minha ele respeita, daqui a pouco está desrespeitando você também. Tem dessa. O filho só obedece quando os pais falam uma língua só. Entendeu? E o que tiver de diferenças, acertamos a parte. Eles não precisam compartilhar. E nunca, quando desacatar o pai ou a mãe, seja o primeiro a dizer, não faça isso não. Respeite o teu pai, respeite a tua mãe. É bênção para a vida dele. Amém? Amém? O amém está diminuindo. O amém está diminuindo. Ô bispo, mas o senhor estava coisando, não, meu Deus, como eu errei na vida. Todos nós erramos muito. Mas o pior é morrer ignorante, né? Conhecereis a verdade, é verdade? E aí a gente parte para uma nova colheita, vida nova. Vida nova. Isso é maravilhoso, a gente faz um plantio. Lindo, lindo, lindo. Eu tenho os meus filhos, eu tenho um menino de 24 anos que nunca bateu boca comigo, nunca me desrespeitou, sim senhor, não senhor. Que aprendeu assim, e em casa é uma voz só. Nem para a mãe, nem para o pai. É uma língua só. E aprende a temer o pai e a mãe. Não pense para cá e nem para lá. Na educação, porque não tem diferença. Mesmo que a gente possa ter alguma diferença em alguma coisa, para eles não. Para ele é uma língua só. Amém? Fique em pé, por favor. Pais abençoam ou amaldiçoam seus filhos? E filhas com palavras e escolhas. Abençoar os filhos é a coisa mais poderosa que os pais fazem por seus filhos. Declarar bênção sobre os seus filhos, sobre os filhos, orar por eles, ungí-los, impor as mãos, abençoando, determina o futuro deles. Não economize isso. Faça. Ponha a mão na cabeça deles. Abençoe e diga, papai te abençoa, mamãe te abençoa. Declara um futuro extraordinário, uma vida gloriosa, que a marca dos vencedores esteja sobre a tua vida, que a marca dos vitoriosos. Seu filho é especial, abençoado, admirado, e deve saber disso pela sua boca. Eu não economizo palavras para os meus. Não economizo. Meus filhos têm um negócio que aí você pode se aproximar deles. Não importa quanto sério que eu estou, quanto concentrado eles entram, eles recebem um sorriso meu. Sempre recebem um sorriso meu. Vem cá abraçar o papai, vem cá abraçar a mamãe. Eu estou dizendo a você, a gente tem condição de fazer totalmente diferente daquilo que nós recebemos. É verdade ou não é? Ai, eu não recebi, então eu tenho uma dificuldade. Pô, vença isso. Mãe, agora você tem condição de fazer diferente. A minha filha não gostava de toque, de carinho. Eu falava assim, vem cá. Essa família aqui é do toque. Essa família aqui precisa pegar. Vem cá, abraça papai. Vem cá, vamos beijar. E aí? Porque eu estava treinando minha filha, sabe para quê? Para ser uma bela esposa. Porque nós maridos gostamos. Entendeu? Nós maridos, nós gostamos do carinho, nós gostamos do toque, da carícia. E eu pensava assim, minha filha precisa ser carinhosa. Amanhã ela vai casar, se o marido dela necessitar disso, vai ter problema. E aí eu já fui treinando ela. Abraça, beija, papai, vem cá abraçar o papai. Aí depois, às vezes, eu brincava, né? Ah, não, pai, agora não. Falava, depois se você fizer com seu marido, eu vou ficar bravo. Então vamos treinar já. Eu vou lembrar disso. Eu falava assim, quando você arrumar namorado, eu vou lembrar que você não gostava de carinho e de beijo. Vou lembrar. Que não vai ter abraço, não vai ter carinho, não vai ter beijo em namoro. Você não gosta. Hã? Não é verdade?
Entendeu? Esse aqui eu preciso cuidar com ele, porque se eu estiver distraído, ele chega, ele morde, ele coisa, porque eu fazia isso com ele. Às vezes até irrita a gente. Pega de surpresa, né? Pô, Vitor, que isso, rapaz? Então, nós temos condições de fazer tudo diferente. Muito melhor. E deixar para gerações aí, deixar para esse mundo, pessoas extraordinárias. Não é verdade? Deixar para os meus netos pessoas, pais maravilhosos. É o que nós estamos trabalhando, construindo. Vamos deixar para os nossos netos pais maravilhosos, geração maravilhosa. Quem está entendendo, pessoal? Olha que coisa linda que Deus está trabalhando conosco. Olha que construção linda que Deus está trabalhando conosco. Construção de algo realmente sólido. Né? Você vai ganhar dinheiro? Dinheiro é maravilhoso. Como eu disse, é um potencializador das verdadeiras riquezas. Ele não é a verdadeira riqueza. Ele só potencializa. Para que você possa desfrutar com as verdadeiras riquezas. Que a família, os nossos filhos, com certeza é a principal delas. E nós temos uma responsabilidade de sucessão. Formar a sucessão. Deixar sucessores. O Senhor nos conhece desde quando éramos embriões. Desde o ventre, nossos filhos precisam das nossas declarações de bênção. E diariamente precisamos honrá-los. Ó, já aqui, ó. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Já te abençoo. Você é uma bênção. Já aqui, ó. Por isso que eu estou falando sexta-feira. Sexta-feira eu falei muito sobre isso, ao contrário. Trazendo quantas situações são proferidas na gestação e assim por diante. Feche seus olhos. Com a mão no seu coração, se puder. Peça a Deus, o Espírito Santo, que te dê sabedoria, que te dê visão, direção, que te dê essa graça, esse favor, para que você forme discípulos. Discípulos. Para que você forme uma boa sucessão. Herdeiros da fé. Herdeiros da fé. Acima de tudo. Que você deixe grandes herdeiros da fé. Aqueles que vão reproduzir tudo que você recebeu de Deus, do Espírito Santo de Deus. Isso é lindo. Nós temos filhos biológicos e filhos espirituais. Discípulos. E esses podem ser filhos ou podem ser outras pessoas. Discípulos. Forma discípulos. Forma belos e extraordinários discípulos. É isso que Deus espera, é a nossa missão. É uma missão maravilhosa que Deus nos dá. É uma missão extraordinária que Deus nos dá. E você vai ver que tudo isso, a palavra sendo vivida, praticada, o cristianismo sendo vivido e praticado na sua casa, vai trazer paz para o ambiente. Vai trazer paz, segurança. O amor do Senhor vai reinar. E as gerações futuras,
serão gerações de homens e mulheres poderosos. Sabe por que Deus tem trabalhado isso conosco? Porque Deus tem nos prometido posição de governo. Você já parou para pensar que os nossos filhos, os nossos netos, as gerações que nós estamos deixando aí serão os próximos empresários? Serão os próximos líderes governantes? Talvez até políticos. Já parou para pensar que seus filhos, seus netos podem ser amanhã os próximos políticos? E nós precisamos deixar uma geração poderosa aí, que ame ao Senhor, que ame os mandamentos do Senhor acima de tudo e de todos, e que viva isso. Que na tua casa, na minha casa, na nossa casa, esses princípios estejam muito sólidos. Não deixe seus filhos serem criados pelos esses youtubers da vida aí, não. Não deixa não. Pela internet, né? Pelo Facebook, por pessoas influenciadoras que não têm futuro algum. Ensine você. Influencie você. Seja você o influenciador. Seja você. E você vai influenciar da forma correta. Porque o diabo pode usar alguém para influenciar. Você viu a palavra que hoje diz acerca desse pessoal? Influenciadores. Influenciadores. Não. Sejam influenciadores ungidos por Deus. Influenciadores ungidos pelo Espírito Santo de Deus. E realmente você terá sucesso. Sucesso não é sucesso se não há sucessão. É forte isso, muito forte. Dirija o Espírito Santo a cada um. Fale com cada um profundamente e intimamente, Espírito Santo. Ajude-nos a ajustar o que precisa ser ajustado, acertar o que precisa ser acertado. E que os nossos lares sejam verdadeiramente lares cristãos. Não seja um lar religioso, mas cristão. Que se vive realmente o cristianismo. Que se pratica o cristianismo. O amor, o temor, a entrega, a renúncia do cristianismo. Abençoe, Senhor. Abençoe os nossos filhos. Abençoe os nossos netos. Abençoe as gerações futuras. Que possamos realmente deixar para esse mundo uma geração de homens e mulheres poderosos, influenciadores, através do teu Espírito, da tua palavra, do teu amor, da tua grandeza, do teu poder. Abençoe, Senhor. Abençoe pais e mães. Abençoe, Senhor, pais não só biológicos, mas pais espirituais. Que possamos realmente formar discípulos, Senhor. Que realmente possamos formar discípulos. Abençoe, Senhor. Fala profundamente de visão, direção, revelação, entendimento, discernimento. Abençoe. Pega o teu propósito dos 52 dias. Eu peço, meu Senhor, abençoe todos aqueles que estão conosco no propósito dos 52 dias. Que realmente esse propósito dos 52 dias fique marcado, meu Deus, como um grande divisor de águas na vida de cada homem, cada mulher. Restaura, Senhor, restaura a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade, restaura famílias, restaura casamentos, restaura o espiritual, restaura o financeiro, restaura, Senhor. Que a restauração ela seja realmente perfeita, uma restauração perfeita. Meu Deus, é tempo de restauração, é tempo de restituição, e que o teu povo possa realmente, após 52 dias, Senhor, viver um novo ciclo, uma nova etapa de glória, de honra, de grandeza, de poder, de bênçãos, de abundância, de vida e vida em abundância. Eu oro por todos, eu abençoo a todos, eu concordo com as vitórias de cada um, eu ligo aqui na terra para que seja ligada nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga, Espírito Santo,
Obrigado por essa mensagem. Me dê sabedoria, me dê unção, me dê graça para fazer o que eu preciso fazer. Que eu seja um canal de bênção para as gerações futuras. Que eu seja um influenciador, que eu forme discípulos para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém e amém para Jesus bem forte.